Vida, principalmente uma criança que é criada na igreja, que tem esse entendimento de que só o Senhor é o caminho, amém? Isso é muito bom. Eu falo isso porque muitos dos nossos filhos, a gente precisa ensinar no caminho que devem andar. Eles não nascem crentes, nós vamos passar para ele essa identidade. E poder ver uma jovem crescendo na igreja dizendo, olha, Jesus é o único caminho, a única esperança que eu tenho. Isso é muito bonito. E é muito bom poder ver os nossos jovens sendo batizados. Bem-vindo à casa do Senhor, é bom estar de volta depois de um período de férias. Eu não sei se é melhor ficar de férias ou voltar. Os dois é bom, né? Eu tive um momento maravilhoso, foram 16 dias maravilhosos no Brasil com minha família, em particular minha esposa e filhos. Gastei muito pouco tempo com meus familiares, mas com minha esposa e filhos viajamos bastante, fizemos bastante coisa em poucos dias e elas ainda continuam lá. Gostaram tanto que não quiseram voltar comigo, né? Então eu oro para que elas possam voltar seguras, terça-feira, chegar bem, e a gente poder continuar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Hoje eu vou dar continuidade a uma mensagem que nós iríamos concluir semana passada aqui na igreja. Então, se você está participando conosco dos nossos cultos, você sabe que nós há 3 semanas atrás, 4 semanas, iniciamos uma série falando dos nossos valores, que em inglês é chamado nossos core values. Eu não sei se isso é meu celular aqui em cima, não sei. Tem um bip, não, né? Era aí, já saiu, né? Então, eu queria que você lembrasse ou recapitulasse o que nós tínhamos falado nessas 3 semanas atrás, e tivemos que interromper semana passada. O pastor sentiu de pregar uma mensagem diferente, devido a uma pequena sacudidinha que deu aqui nessa área, né? Eu não percebi, eu estava tão longe daqui que não sacudiu nada, mas quem estava aqui foi incomodado, porque um terremoto bem forte aqui próximo em Napa Valley de 6.0, chegou a dar uma balançada aqui, né? E então, semana passada, ele pregou uma mensagem sobre preparados ou não, ele está voltando, ele vem, né? E isso serviu de alerta para nós, que nós vivemos num mundo muito incerto, muito sem estabilidade, que a gente, em qualquer momento, pode ver as coisas mudarem melhor do que nunca estarmos preparados. Então, tendo falado sobre isso, uma pequena interrupção, voltamos ao nosso terceiro ponto importante das nossos valores como igreja. É aquilo que nós queremos ser o nosso DNA. Se você absorver essas coisas, poderão realizar coisas para Deus de forma muito melhor. E nós vamos falar hoje sobre o terceiro ponto, que é a excelência. Será que Deus se importa com excelência? Nossos 3 valores são espiritualidade, fidelidade e excelência. Mas falando de excelência, muitas pessoas perguntam, será que Deus se importa com isso, pastor? Será que é importante para Deus a gente fazer as coisas com excelência? Bem, a gente vai ler um texto que está em Colossenses capítulo 3, eu tenho ele projetado, se você quiser abrir, marcar na sua Bíblia, Colossenses 3, 23, para aqueles que nos assistem. Olha o que diz o texto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Lindo texto esse. Será que Deus se importa com excelência? Muita gente poderia pensar que não. Na verdade, Deus está preocupado com o coração, Deus está olhando a intenção do nosso coração. Deus não está preocupado se o instrumento está afinado, pastor. Deus está preocupado se o coração da pessoa está realmente voltado para aquilo que ela está fazendo. Deus não está preocupado, alguns diriam, se as pessoas estão cantando harmoniosamente, se as vozes são bonitas ou feias. Na verdade, o que Deus se importa é com o coração. A gente conhece uma história que está em 1 Samuel, capítulo 16, você não precisa de abrir, quando o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé para escolher o futuro rei, aquele que seria segundo o coração de Deus. E é apresentado para ele todos os filhos de Jessé. E Samuel vai olhando, tentado a convencer-se que um daqueles belos varões seriam os homens, ou o homem escolhido de Deus. E Deus vai falando, não é esse, não é esse, não é esse. Daqui a pouco se acabaram os filhos. E você conhece a história. E ele pergunta, existe mais algum jovem, algum filho que você tem? Ele falou, olha, tem o caçula, que está cuidando do rebanho. E naquele momento ele manda chamar o seu filho mais jovem, ele chega, e aí quando ele chega, Deus diz, é esse.
E Deus ensina algo para Samuel. Samuel, você se atenta para a aparência, mas Deus, eu olho o coração. E baseado nessa passagem, muita gente tende a pensar que o que é mais importante, ou o que é importante, é a intenção do coração, e usam essa passagem de forma errada. Ou seja, é importante sem dúvida o coração, ele é a base de tudo, não adianta nada, e Deus várias vezes fala, este povo me louva de lábios, mas o coração está longe. Então precisamos entender que existe um equilíbrio entre aquilo que você faz de coração e como é feito. As duas coisas são importantes, diria uma pessoa sábia. É importante você fazer as coisas para Deus com excelência, mas com a intenção correta no coração. Quantos podem dizer amém? Então, excelência é chave. Isto é verdade não só nos nossos dias, isso foi verdade em todos os momentos da palavra de Deus. Se você tivesse tempo de abrir comigo, Êxodo capítulo 35, eu não tenho projetado, fala dos detalhes do templo. Quando Deus deu a Moisés as diretrizes para construir uma casa para si, uma morada, onde ele habitaria no meio do povo, Deus colocou ali algumas coisinhas que nos faz pensar se ele realmente se importa com excelência. E se você tem uma Bíblia, quiser abrir rapidamente, hoje eu vou usar a mensagem como tradução, e tem um porquê, ela nos dá uma ideia mais clara, principalmente de textos do Velho Testamento. E a partir do versículo 8, diz o seguinte: todo aquele que tem alguma habilidade, venha e façam tudo para o Deus, o nosso eterno. A habitação com sua cobertura, ganchos, armações, travessões, colunas e bases. A arca e os seus varões, a tampa da expiação e a cortina divisória. A mesa com seus varões e acessórios, e o pão da presença. O candelabro com seus acessórios, lâmpadas e o óleo para iluminar, o altar do incenso com seus varões, o óleo da unção, o incenso aromático, a tela para a entrada da habitação, o altar das ofertas queimadas com sua greza de bronze, varões e acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas para o pátio com suas colunas e bases, a tela para a entrada do templo, do pátio do templo, as estacas para a habitação, as estacas para o pátio com suas cordas, as vestimentas, preste atenção, adequadas para ministrar no santo lugar, as vestimentas sagradas de Arão e os sacerdotes, seus filhos, quando estiverem ministrando. Está certo que essa tradução está bem diferente da que você talvez está lendo, mas eu queria que você ouvisse e prestasse atenção, se você abrir a sua Bíblia, como é detalhado as instruções dadas por Deus a Moisés. Até a roupa que iriam usar, até os instrumentos que seriam utilizados, até os acessórios. Deus estava tentando mostrar, e preste atenção por favor, porque ele estava falando com um povo que não estava simplesmente num lugar onde São Paulo, por exemplo, São Francisco, Goiânia, onde você sai e encontra um shopping center para comprar as coisas que Deus estava pedindo. Deus estava falando com um povo que estava saindo do Egito e indo para onde? Para onde? Para o deserto. E encontrar esses materiais, fabricar essas coisas, demandaria daquele povo muito empenho. E Deus disse, não é porque vocês estão indo para o deserto, não é porque aqui não tem os recursos que eu não mereço excelência. Eu quero que vocês entendam, já de início, Deus dizendo, que quando vocês forem oferecerem algo para mim, deve ser o seu melhor. Vá comigo rapidamente para Gênesis capítulo 4, eu quero estabelecer bem esse princípio, se Deus se importa realmente com excelência. Você conhece essa história? A história de Caim e Abel. Verso de número 1, mais uma vez lendo na mensagem, ouça se você quiser entender melhor esse texto. Adão deitou-se com sua esposa Eva, e ela engravidou e teve Caim. E disse, tive um homem com a ajuda de Deus. E ela teve outro filho, e deu-lhe o nome de Abel. E esse era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. Verso 3, o tempo passou. Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua... Um era agricultor, o outro pastor de ovelha. Caim tirou, olha o que diz o texto, uma oferta, algo ali daquilo que ele plantava, e ofereceu ao Senhor.
Abel também apresentou uma oferta, mas tirou dos primeiros animais de sua oferta, do seu rebanho. Carne de primeira qualidade, diz nessa tradução. Ou seja, algo de excelência. O Eterno gostou de Abel e sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovadas por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado, e você conhece o final da história. Um exemplo claro, já no início, que Deus, mesmo antes de estabelecer toda a lei, mesmo antes de estabelecer todo o relacionamento com o homem, Deus estava preocupado se aquilo que fosse oferecido para ele estava sendo trazido com excelência. Diz que Caim trouxe uma das suas plantações, mas Abel trouxe o melhor, trouxe o primeiro, trouxe uma carne, diz aqui, de primeira qualidade. Você já viu que isso fica claro, que o nosso Deus exige de nós excelência. Importante a gente entender que excelência não é perfeição. Não significa que nós não iremos de maneira nenhuma querer ser perfeito e fazer as coisas para Deus. Para isso seria impossível. Mas a pergunta que você e eu temos que responder é: será que o que estamos fazendo para Deus é o nosso melhor? É o melhor que eu posso fazer? É o melhor que você pode fazer? Essa é a pergunta que você tem que responder. Todas as vezes que você for oferecer algo para Deus, de se perguntar: será que eu estou oferecendo o melhor? É com excelência o que eu estou oferecendo para Deus? Porque isso muda tudo. Isso faz você voltar talvez atrás naquilo que você iria oferecer ao Senhor. Eu amei a apresentação dos irmãos que cantaram aqui hoje. E de coração, eu queria ser rico para patrociná-los. Eu acho que eu ia ganhar muito dinheiro. Eu ia ganhar muito dinheiro. Empresário desses dois varões com esse talento. E é importante, todas as vezes que você oferece para Deus algo, eu sempre faço isso, encorajo as pessoas que oferecem, principalmente publicamente, algo para Deus, a se avaliarem. De assistirem, ouvirem, pensarem no que você falou, e talvez aprender com seus erros e dizer: nossa, eu poderia ter feito melhor. O que eu tenho convicção é que no momento que eu estou fazendo o que eu pude fazer de melhor. Mas não significa que eu não posso melhorar da próxima vez. Não significa que você não pode aperfeiçoar e dizer: Deus, o Senhor merece melhor do que isso. O Senhor merece o nosso melhor. Então é importante a gente entender que desde o início Deus estabelece a forma que nós servimos a Deus na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, a forma que vivemos a nossa fé é importante para Deus. O nosso nível de compromisso com Deus, a forma que honramos a Ele, tudo isso revela o que está no nosso coração. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que quando você quer conhecer uma pessoa, você precisa conviver com ela. Você precisa gastar tempo. Porque com o tempo você vai ver o que sai do coração dela. É impossível você estar com uma pessoa por muito tempo e enganar ela. Não é verdade? Daqui a pouco você começa a saber o que está a verdadeira intenção do coração dela. Por isso que pessoas que se relacionam para namorar, é importante que gastem tempo. Por isso existe o namoro. Por isso existe o tempo de conhecer um ao outro. Os preliminares é para depois. Tem gente que já quer ir logo para bater o pênalti. Não é aí. Você tem que primeiro conhecer a pessoa. Tem pessoas que depois: eu não sabia que ela era assim. Eu não sabia que ele era assim. Porque não gastou tempo. Você precisa conhecer o que está no coração da pessoa. Porque o coração vai revelar. E isso é importante nas nossas vidas, porque à medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente vai vai tendo a oportunidade de se avaliar. Como é que eu estou fazendo as coisas para Deus? É de qualquer jeito? Eu sei que, usando mais uma vez o William Laveran, e eu agora vou estar muito perto do William, vou estar de cima dele. Abri um parênteses aqui. Um dia uma pessoa me parou: pastor, você é o pastor daquela igreja, tal. Eu falei: sou um dos pastores lá. É lá que tem um irmão gordinho, careca, que canta muito. Sério, eu fiquei assim: quem é que ela está falando, meu Deus? Não é da nossa... Não, é um gordinho careca, canta muito. Ele não tem nada de gordinho careca, né? Está bonito, forte. Mas ele já foi gordinho careca. Glória a Deus. Mas eu olho para eles e falo: uau, será que eles se preocuparem em afinar bem os instrumentos, cantar no seu melhor? Porque estão fazendo para Deus. Será que eles estão preocupados com isso?
E a minha pergunta é para todos nós: será que o que você faz para Deus, você está preocupado com isso? Se você está fazendo com excelência? E eu falei que eu ia usar eles, é a história daquelas pessoas, e eu sei que ele não fez isso. Pessoa que subiu para cantar um hino, e enquanto estava procurando um hino, gritou para o outro, falou: sapeca uma oração aí que eu estou procurando aqui o hino. Ou seja, de qualquer jeito, vamos empurrando com a barriga para Deus mesmo. Ou aquele irmãozinho desafinado, é para Deus mesmo, irmão, Deus não se preocupa com isso. Tudo bem, se no lugar que você está não há recursos, faça o seu melhor. Mas se existem pessoas que podem te treinar, se há condições de você se aperfeiçoar, faça, porque Deus merece o nosso melhor. Essa é a ideia que a gente tem que entrar, e já está a mensagem pregada. O resto que eu vou fazer aqui é só para endossar, só para acrescentar, para que a gente possa entender e a importância do porquê devemos dar a Deus o nosso melhor. Há uma passagem, se você quiser abrir em Provérbios 15, 17, às vezes eu sou rápido, então você tem que ser rápido, diz o seguinte: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ó, que diz essa passagem: é melhor ter uma refeição, né, de verduras onde há amor do que ter um boi gordo acompanhado de ódio. Eu vou ler aqui, eu não tinha separado, mas eu acho que vai estar muito legal na versão da mensagem, né? Vamos lá ver o que a mensagem diz, 15, 17. Vai ter alguma coisa sobre picanha aqui, alguma coisa, eu sinto isso. Provérbios 15, verso 17. É melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor do que picanha, não falei? De primeira, onde há ódio. É muito melhor você estar com pessoas que estão te honrando, que te amam de verdade, e comer com ela pão amanhecido, do que querer comer picanha, onde as pessoas não se importam com você, onde elas não estão preocupadas em te honrar. Já foi em festa de penetra? Quantos já foram? Pastor Márcio, levanta a mão que eu sei, você ia comigo. A minha turmeadeira era mestre em entrar em festa de penetra. Comíamos às vezes bom e do melhor, mas não éramos honrados. É tão bom estar num lugar onde você é reconhecido, que a pessoa preparou para você. Eu estou há quase 10 dias sozinho, e irmãos, eu comecei a orar por todo mundo que é sozinho na igreja. O Espírito Santo começou a me tocar. Eu pensei em todos os irmãos sozinhos. Eu falei: pastor Márcio, eu comecei a orar, rapaz, sério. Eu falei: que vida! Irmãos, é muito triste ser sozinho. Eu quase dei um beijo na minha cachorra na boca. Eu estou carente. Peguei a bichinha para você, vem cá. Dei um banho nela. Falei: é tu mesmo. Mas é triste a solidão. É muito ruim ficar sozinho. E eu penso: uau, como é ruim. E assim, eu meio que batendo na trave de um de outro. Opa, me chama para fazer alguma coisa, vamos comer, eu estou sozinho, eu preciso de conversar. E é tão bom. Pessoas que ligam para você e falam: o que você está fazendo? Nada. Vem almoçar comigo. Vem jantar comigo. Vem. Uau, é tão bom, porque não é o que ele vai me oferecer para comer, não é que eu não tenho comida, é porque ele se importa com você. A pessoa quer te honrar, ela quer fazer algo para você. Hoje o pastor Todd falou assim: o que você vai fazer hoje à tarde? Eu quase falei: eu vou ficar orando. Não vou nada, sabia o que ia fazer? Aí ele falou: olha, eu vou assistir o jogo do 49ers e depois vou fazer um churrasco. Eu falei: estou dentro. Estou dentro, eu quero que você venha comigo. Eu falei: uau, estou dentro. É muito bom você ter pessoas que querem fazer algo para você. Pode ser uma coisa simples. Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus não quer simplesmente que a gente venha e faça algo para Ele, ou que Ele, passando por aqui, estão cantando para mim. Não, que Ele observe e fala: é para mim, é de todo o coração que essa pessoa está oferecendo. Elas verdadeiramente querem me honrar. A atitude é muito importante, irmãos. O que está lá dentro do coração é importante, mas a forma que fazemos é importante. Os dois é importante. Deus está preocupado com o nosso coração e Deus está preocupado com a forma que nós estamos fazendo algo para Ele. Deus quer o nosso melhor, que você possa dar a Ele o seu melhor. A excelência para Deus é dar o melhor. O que oferecemos para Deus deve nos custar algo. Passagem em 2 Samuel, capítulo 24, eu não tenho tempo de abrir, conta a história de Davi, quando ele
iria oferecer um sacrifício a Deus devido a uma grande dificuldade que eles enfrentavam como nação. E foi oferecido para ele o terreno, os bois e o altar, e Davi falou assim, uau, que negociação, não precisa ter trabalho nenhum. Davi falou, não oferecerei algo a Deus que não me custe nada. Ou seja, oferecer algo para Deus, querer dar a excelência para Deus, entenda uma coisa, preste atenção nisso, vai te custar algo. Vai mexer com você, porque se você canta para Deus e não está te custando nada, se você oferece algo para Deus e não está te custando, possivelmente não está sendo feito com excelência. Às vezes, para honrar a Deus, a gente vai se sacrificar mais e mais, vai nos custar mais e mais, mas o resultado, Deus irá receber a nossa oferta. Deus irá se agradar daquilo que iremos oferecer a Ele. É isso que é o chave. Eu não quero estar num lugar e oferecer algo para Deus e perceber que depois Deus não pegou aquilo. Deus não recebeu o que eu estava oferecendo para Ele. Excelência é um dos valores fundamentais da nossa igreja, assim como espiritualidade e assim como fidelidade. E nós queremos manter todas elas em nossas vidas. Queremos que em cada momento da nossa igreja, da nossa vida, a gente possa, será que eu estou fazendo as coisas com espiritualidade? Será que eu estou fazendo com fidelidade a Deus, à minha igreja, aos meus líderes, ao meu cônjuge, seja quem for? E será que eu estou fazendo o meu melhor? Esses são valores que vão determinar quem nós somos. Eu tenho outra passagem projetada para vocês, é Provérbios 3:9, diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. No contexto bíblico, os primeiros frutos eram os melhores. A ideia é oferecer a Deus o que eu tenho de melhor. Deus deseja o melhor de tudo que temos, o melhor do teu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro, o melhor do seu testemunho. Há um princípio muito utilizado no tempo antigo, quem tem mais tempo de igreja lembra disso, da laranja. Pessoas que vão servir a Deus e falam assim, é como uma laranja. Não, eu estou muito jovem, cheio de suco, muita coisa para ainda experimentar, eu vou viver a minha vida. E passa-se os anos, um pouco do sumo vai embora. Ela, não, ainda estou jovem, tenho que trabalhar, casar, mais sumo e mais suco indo embora. E a ideia de muitos é, olha, quando eu estiver velhinho, quando não tiver mais o que fazer na vida, aí eu vou servir ao Senhor, ou seja, bagaço. Só o resto para Deus. Eu não estou dizendo que pessoas mais velhas não devem vir para Jesus se nunca tiveram oportunidade antes. Mas quanto mais jovem, eu acho que melhor. Porque você vai poder dar a Deus aquilo que você tem de melhor. O seu vigor, a sua força, o seu empenho. E Deus merece o nosso melhor. Eu louvo a Deus que eu já completei metade da minha vida servindo a Ele. E eu quero bater esse desafio, né? Vou viver muito mais servindo a Deus do que eu servir ao mundo. Eu quero muito mais dar o meu melhor a Deus com os anos que me restam do que os anos que eu dei para o mundo. Vamos responder as perguntas. Por que devemos buscar a excelência? Por que devemos buscar a excelência? Primeiro de tudo, porque Deus merece o nosso melhor. Diga comigo, Deus merece o nosso melhor. Isso é óbvio. Salmo 145, verso 3 diz assim, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Na mensagem diz o seguinte, o eterno, a mensagem usa muito esse termo, o eterno para Deus, é magnificente, jamais será adorado bastante. Uau! Não há nada que eu vou fazer para Deus que é suficiente. Então por que eu vou fazer? Porque Ele merece, mas nunca vai ser, já chega. Deus não precisa ser adorado mais. Não há, jamais será o bastante. Não há limites para a sua grandeza. Não há nada que eu possa oferecer para Deus que possa dizer, já basta. Já fiz tudo que Deus poderia ter. Enquanto houver vida, há o que fazer para Deus com excelência. Não tem esse negócio, eu estou velho, eu não tenho talento. Todos nós podemos oferecer a Deus o nosso melhor. Deus merece excelência. Apocalipse 4:11 diz, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você já parou para pensar que você só existe porque Deus quis?
Você já parou para pensar que você só está vivo porque Deus quer? Hã? Você já parou para pensar que você é um devedor eterno de Deus? Eterno. Eu conversava com o pastor Márcio essa semana, não, foi com o William. Falava, William, eu vi a história de um homem que me chocou, 46 anos vivendo no hospital. 46 anos, a vida dele praticamente inteira no hospital. E eu não ouvia uma palavra de amargura no coração desse homem. Ele pelo menos não dizia alegria constante, expectativa de vida, vontade de realizar coisas e muita gratidão por estar vivo. Eu falei, meu Deus, às vezes a gente tem tudo, pode tudo, e é ingrato e não está disposto a fazer nada para o Senhor. Que a gente possa aprender um pouco a rever os nossos valores como vida, de vida que a gente tem. E falar, será que eu estou fazendo a Deus o melhor? Será que quem leva o melhor da minha vida? É o meu trabalho? São os meus patrões? Eu acho que de tudo que a gente faz na vida, Deus merece o nosso melhor. Não é por acaso que a igreja do Senhor decidiu dar a Deus o primeiro dia da semana e as primeiras horas do dia, que é o domingo. Não é por acaso que nós usamos essa prática, porque nós queremos, com esse passo, dar o princípio para a nossa vida, receber o nosso melhor. Domingo é o primeiro dia da semana. É como se você... A ideia que muitos têm é que nós estamos, porque usamos o termo final de semana, é no final que vamos para a igreja. Não, é no início que vamos para a igreja. É antes de começarmos a semana, é antes de encararmos qualquer coisa. Estamos dando ao Senhor o nosso melhor. E nós vamos à igreja no dia, ou viemos à igreja no dia, de maior vigor, que você está mais descansado. Imagina se nosso culto a Deus fosse na sexta-feira, e como nós temos na sexta-feira. Esse fosse o culto oficial da igreja. Você tem que ver os olhares dos irmãos aqui na sexta-feira. E como pastor, pregador de sexta-feira, o pastor Márcio, glória a Deus está me ajudando, é difícil. Porque as pessoas estão fisicamente cansadas, estão saturadas, tudo foi embora. Mas no domingo não. No domingo a ideia é essa, é alerta, é você ciente de que você está dando o melhor a Deus. Atenção completa, o coração para Deus, as suas ofertas para Deus, o seu louvor para Deus, você está no seu melhor. E a pergunta que eu te faço é esse o seu melhor? Sim ou não? É o seu melhor que você está fazendo para Deus? Se não, é tempo de nós reavaliarmos o que estamos oferecendo a Deus. Porque nós não queremos de maneira nenhuma ser excluídos da presença de Deus. Duas passagens que eu não tenho projetado e duas histórias similares que a gente encontra na palavra de Deus. Um é em Levítico capítulo 10, que conta a história de dois sacerdotes, Nadab e Abiú. E você conhece a história. Eles foram oferecer a Deus e sabiam que não poderiam estar na presença de Deus de qualquer forma. E mesmo assim a gente não sabe os detalhes, alguns dizem que era embriaguez, tomaram vinho, mas a ideia é que eles foram para a presença de Deus, oferecer a Deus o incenso, o fogo, de qualquer forma.
é desagradável, mas não permita que ninguém converse dentro do culto. Não permita que ninguém fique saindo, levantando, mexendo em coisas, porque elas precisam entender, eu estou cultuando a Deus. E o tempo da palavra é muito sagrado. O tempo do louvor é muito sagrado. O tempo da oferta é muito sagrado. Tudo que nós fazemos aqui você já deu um presente para alguém e falou assim, essa pessoa não merecia. Né? Acontece muito, né? Da gente abençoar, dar a alguém, fazer um esforço para estar numa festa. Uma vez eu fui numa festa de uma pessoa que eu conhecia muitos anos atrás, eu nem cristão era, e eu quis honrar essa pessoa no aniversário de 5 anos da filha dele. Cheguei lá e falei, que arrependimento. Que lugar que eu fui me meter. Eu falei, não merecia estar aqui. E é tão triste isso quando você faz algo para alguém e a pessoa não merece. Não merece por várias razões. Mas sabe de uma coisa? Isso nunca vai acontecer com Deus. Deus sempre vai ser merecedor daquilo que você vai fazer para Ele. Você nunca vai se arrepender de fazer o seu melhor para Deus. Você nunca vai chegar, sabe de uma coisa? Perdi minha vida inteira servindo a esse Deus. E o que eu ganhei? Ganhei o que você pode ter de melhor, que é a vida eterna. Ganhou a vida eterna com Deus. Ganhou o livramento da sua família, das suas gerações que vão vir, de não estar servindo ao mundo. Eu e a minha esposa, nós quebramos um ciclo de muitos anos da nossa família. Por quê? Porque nós decidimos servir ao Senhor. E as nossas filhas são abençoadas de estarem sendo criadas na casa do Senhor. Então, o presente é imaginável que você está recebendo. E você nunca irá se arrepender de estar servindo ao Senhor. Nunca, jamais. A história de um homem que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante um tempo muito difícil na Segunda Guerra Mundial, prestes à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já tinha invadido a França e o próximo passo era entrar na Inglaterra. E ele foi chamado para ser o primeiro-ministro, porque você sabe que na Inglaterra quem governa é o primeiro-ministro. Declaração diante de tamanha apreensão. Não tenho nada que oferecer, somente o meu sangue, o meu trabalho, minhas lágrimas e o meu suor. Ou seja, ele estava disposto a morrer pela Inglaterra, a dar a sua vida pela Inglaterra, porque a Inglaterra era o país dele. E essa pergunta tem que ser óbvia para nós. Nós que estamos aqui, que amamos o Senhor, quão disposto você está para servir a Deus? Nós temos visto a perseguição que está acontecendo agora, neste momento, nas regiões da Síria, Iraque, Sudão, boa parte da África, onde pessoas estão morrendo pelo simples fato de pertencerem a uma nação que tem o cristianismo. Pelo simples fato de serem do Ocidente, de não pertencerem à religião deles, elas estão morrendo. E a pergunta que eu faço para mim e para você, e se nós estivéssemos numa situação de perigo? Será que estaríamos realmente até o final dispostos a morrer, dar o nosso sangue, lágrimas, suor, por causa do nome do Senhor? Eu espero que a sua resposta seja sim. Onde você tem dado o seu melhor? No seu trabalho? Para o seu patrão? Que você possa dar o seu melhor para Deus. Porque devemos buscar dar ao Senhor, fazer ao Senhor o nosso melhor? Porque ali está incompleto. Porque devemos buscar dar ao Senhor o nosso melhor? A resposta está em Colossenses 3:23. Tudo o que fizermos, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo que vocês estão servindo. Não importa o que você faça na vida, você às vezes acha que o trabalho que você tem não é importante, que Deus não está vendo, que lá você pode ser o que você quiser ser, ou seja, cristão é uma coisa, negócio é outra, nada disso. O texto claramente diz tudo, inclui tudo, o seu trabalho, a forma que você dirige o seu negócio, tudo é importante para Deus. Porque através dessas coisas você pode testemunhar do Senhor. Eu terminei de ler um livro, conta a história de uma funcionária rapidamente, que fazia um trabalho fabuloso de pregar Jesus no meio do trabalho. Mas, olha como é interessante, às vezes a gente pensa, eu estou fazendo o meu trabalho, e diz que o patrão
encontrou com esse pastor e foi contar dessa mulher que ele estava no avião, voando por um determinado lugar, e quando o pastor falou, eu sou pastor, o homem de negócio que estava conversando com ele fechou o coração e não quis mais falar com ele. Depois de um tempo, ele chamou a conversa e falou, por quê? Ele falou, deixa eu te falar por quê. Porque eu tive uma funcionária cristã, que foi a pior coisa que eu tive na minha vida. Ele falou, uau, o que foi? Ela falou assim, primeiro, essa mulher só ficava falando de Jesus no trabalho, não trabalhava. Alguém pode pensar que ótimo, né? Ela estava lá como missionária. Mas ela não trabalhava, ela só ficava falando de Jesus para um para outro. E o pior, quando ela saiu da minha empresa, ela deixou uma conta de $8.000 de telefone que ela fazia por tudo que é lugar para falar desse tal de Jesus. Eu odeio Jesus. O cara falou, de jeito. Aí você pensa assim, uau, a mulher estava fazendo a obra de Deus, mas a forma que ela estava fazendo não honrava o Senhor. O meio que ela utilizava estava trazendo desonra a Deus, em vez de honrar o Senhor. Esse pastor compartilhou essa história anos mais tarde, numa convenção de homens de negócio. E aqueles homens de negócio sentiram o desejo de fazer algo. Eles pediram o nome do pastor, do homem, da empresa, e enviaram um cheque de $8.000 para pagar a conta de telefone daquela mulher. Falou assim, nós queremos pedir perdão pelo que ela fez, por ela ter trazido essa desonra ao nome de Cristo. E está aqui. Mas sabe qual é a triste notícia? O empresário já havia morrido, tinha 6 meses. E a pergunta é, será que ele morreu com aquele coração fechado para Cristo? Irmãos, é muito importante o que você faz no seu trabalho. Está o seu patrão vendo ou não está ele vendo? A forma que você conduz, tudo o que você faz, está trazendo honra ou desonra para Deus? Eu visitei o trabalho que eu fiz por 16 anos aqui na América. Cheguei lá, não sei se o lugar está morto depois que eu saí. Acabou. Eu falei, eu tenho certeza que a presença de Deus na minha vida fazia diferença naquele lugar. Tenho certeza disso. Pessoa desesperada para me voltar. Eu falei, eu não posso voltar. Mas é importante você entender que quando você estiver ali fazendo, eu me lembro que cada carro que eu pegava, não todos, mas muitos eu pegava o volante do carro e falava assim, Senhor, que a pessoa que ao entrar aqui sinta a diferença da tua presença. Eu falava desse jeito. Eu era atrevido. É importante você, quando limpar uma casa, falar assim, Senhor, quando a pessoa sentar nesse vaso aqui, isso veio, não resisti. Olhar nesse espelho, ela veja que ela tem um reflexo do Senhor. Pega naquelas garrafas de vinho, naquelas drogas que eles usam, ora nelas. Pede a presença de Deus e que a pessoa entenda que você é um servo de Deus. E o mais importante, quando você é reconhecido, que você sempre dê glória a Deus, que você nunca receba a glória. Fala assim, olha, é por causa de Cristo que a minha vida é assim, meu trabalho é assim. Eu sempre dizia aos meus patrões, falei, Jesus é a minha vida. E ele falava, esse cara é maluco, mas pelo menos eu dava glória a Deus. As implicações da passagem que nós estamos lendo em Colossenses são fortíssimas. A qualidade do meu trabalho importa. A forma que eu faço o meu trabalho importa. Isso aumenta muito a minha responsabilidade. Aumenta muito a sua responsabilidade. Não importando o que você faz, é importante como você faz. Porque pode honrar ao Senhor, pode trazer desonra ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser luz e sal do mundo. A diferença é que você opera, o seu trabalho é muito importante. Que as pessoas, ao entrar em contato com você no dia a dia, possam entender que o que você faz é diferente. Porque você está fazendo não a homens, não por causa do cheque que você recebe, mas porque você faz para Deus. Olha o que o texto diz lá, no finalzinho, olha, eu deixei lá de propósito. Quem vai recompensar é quem? É o Senhor, fala comigo, é o Senhor. Não é o cheque que você recebeu. Não é o teu patrão que diz muito obrigado. No final de tudo, quem vai te recompensar é Deus. Vai olhar para você e falar assim, eu vi a forma que você conduziu o seu trabalho. Não existia desonestidade, não existia suborno, não existia, como disse o pastor Milson muito bem, corrupção, que é uma coisa que contaminou a nossa cultura. Nós condenamos os nossos políticos, mas muitas vezes queremos fazer do mesmo jeito. Queremos levar vantagem em tudo. Que Deus possa olhar para nós e dizer, vocês são diferentes e eu vou honrar vocês por isso. Vocês carregam o nome de Cristo. O texto diz que Ele irá nos recompensar. Paulo insistentemente diz que o nosso trabalho deve ser sempre o melhor, porque estamos fazendo para Deus. Conclusão, porque devemos dar
a Deus o nosso melhor? Muito simples. Primeiro, porque Deus requer o nosso melhor. Malaquias, você conhece a passagem de Malaquias, capítulo 1, versos 6 a 10. Você não precisa de abrir, eu vou ler para você rapidamente. Olha o que diz: quando vocês dizem o altar do Eterno já não tem importância, o culto ao Eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais de que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Tente aplicar um golpe desses no gerente do banco ou no prefeito da sua cidade, onde vocês acham que vão parar. Pergunta o Deus dos exércitos. O princípio aqui, como eu disse, eu li para você lá em Gênesis, o princípio é o mesmo. Deus estava ali requerendo animais de sacrifício para ensinar aquele povo que o pecado havia os separado de Deus. E muitos pensavam assim, vai matar o animal mesmo, vai sacrificar? Vou levar esse manco, vou levar esse cego. Deus falou, não, para mim é o melhor. O princípio, Deus requer sempre o melhor. Não é porque é para Deus a ideia de você abrir a carteira simbolizando aqui notas que estão lá dentro. Sabe aquela velhinha que já andou em muitos lugares? Aquela amassada, feia, fala assim, vai essa para Deus. A bonitona de 100 fica lá guardada, debaixo assim, tem assim, nos mocó na carteira. Irmãos, eu sei, mocosada assim, ó. Aí abre a carteira e não tem nada, só tem. Você conhece essa história da nota de 1 e nota de 100, né? Por onde você anda, a de 1? Tem andado por aí nos cultos da vida, de igreja em igreja, passeando. E a de 100, falou assim, eu ando nos bordéis, nos hotéis caros, luxuosos, nas festas. A nota de 1, eu nunca experimentei isso. A ideia é a mesma. As pessoas sempre dão a Deus o pior. Sempre oferece para Deus o menor. E Deus, o princípio é eterno. Eu quero o melhor de vocês. Deus requer o melhor. Segundo, porque Deus nos deu o melhor. Romanos 8,32 é claro, diz, se Ele, o nosso Deus, aquele que não poupou o seu Filho, mas deu, nos entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele graças em todas as coisas? Eu estou longe das minhas filhas e estou pensando, irmãos, o que eu tenho mais de valioso na vida é minhas filhas. Pode me tirar tudo, mas não me tirem elas. Elas é tudo que eu tenho de valor. Todo pai sabe disso, toda mãe sabe disso. E a ideia é essa, que Deus deu, não fortuna, Deus não deu dinheiro, Deus deu o seu Filho, Deus deu o que Ele tinha de melhor. Então Deus requer o nosso melhor e Deus nos deu o seu melhor, por isso nós devemos fazer o mesmo com Deus. Deus merece o nosso melhor. Digo para o Fernando subir, em conclusão essa mensagem, quando nós começamos essa série, nós falávamos, em 2 Pedro capítulo 1, verso 8, preste atenção, diz o seguinte, 2 Pedro 1, 8, porque se essas qualidades existirem, espiritualidade, fidelidade e excelência, está lá no texto, você vê que o pastor pregou a primeira mensagem e falou disso, se vocês tiverem essas qualidades na sua vida, crescendo, elas impedirão vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a que sejam inoperantes e improdutivos. Fidelidade, espiritualidade e excelência em nossas vidas vão impedir a gente de ser infrutífero e improdutivo. E é o que a gente mais precisa nesses dias, é de ser uma igreja produtiva, de ser uma igreja efetiva nesse mundo. Mas para isso a gente precisa desenvolver os nossos valores. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento, vamos refletir no que Deus falou conosco hoje. Essa mensagem aplica a todos nós, você que me assiste, você que está aqui, todos vocês têm que refletir no que você tem feito para Deus, no que você tem oferecido para Deus. Não há uma pessoa que nem aqui em cima nem aí embaixo que pode dizer, olha, não há nada para melhorar. Todos nós temos algo que podemos aperfeiçoar para Deus. O que nós temos feito para Deus pode ser feito de forma com excelência. É o meu melhor, é o seu melhor que Deus está procurando. A capacitação vai vir de Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar o tempo, vai te dar as habilidades, vai te dar os recursos, mas empenhe-se no seu coração em dizer, Deus, o Senhor merece o meu melhor.
que você precisa mudar para dar o melhor para Deus? O altar hoje é em toda a igreja, eu não vou abrir o altar, nós vamos participar da ceia ainda. Mas o que precisa mudar em você, na forma que você está levando a sua vida, para você ter esses valores na sua vida? Ser uma pessoa mais espiritual naquilo que você faz. Pessoa que lê a Bíblia, que tem uma vida de oração. Irmãos, nós precisamos